Demitir alguém não é só assinar papel e devolver a carteira de trabalho, não. Demissão é um processo, é um momento crítico que impacta o clima, a reputação da empresa, a confiança das equipes e até a sua autoridade como RH. Um RH que funciona é formado por vários processos essenciais que funcionam simultaneamente e em harmonia. Mas para esses processos funcionarem, eles precisam ter sido bem implantados e é essencial entender eles. E é por isso que ao longo da aula de hoje eu vou te mostrar o processo passo a passo, com muito cuidado, para você aprender a implantar e conduzir um processo de desligamento que funciona no seu RH. Isso mesmo, eu quero que você entenda por que empresas com RH que funcionam tratam o desligamento como um ato de gestão e não de punição. Então fica comigo até o final dessa aula, porque você vai aprender muita coisa. Vamos lá! Eu sou Carol Cabral Valente, especialista em RH, e eu implanto RHs que funcionam em empresas em todo o Brasil. E eu também te ensino, tanto aqui no YouTube como lá no meu Instagram, a implantar o RH que funciona. Isso mesmo. Não é qualquer RH que você aprende a implantar aqui, não. Você aprende a implantar um RH que funciona. Um RH que sabe fazer tudo funcionar na sua área e que tem uma atuação de muita autoridade, de muita estratégia para não ficar só apagando incêndio. E aí você deve estar se perguntando, mas afinal, Carol, implantar um bom processo de desligamento é importante mesmo para fazer o meu RH funcionar? Será que eu preciso me preocupar com isso? E eu preciso te dizer que sim, tá? Desligamento é um dos processos mais importantes para o RH funcionar de verdade. E quando esse processo ele é mal implantado, ele não vai ser conduzido corretamente. E isso cria muitos riscos, entre eles o risco de minar o clima, de enfraquecer a cultura da empresa, de distorcer o sistema de recompensas da empresa. E para a gente conseguir evitar esses impactos, é importante que a gente saiba implantar um bom processo de desligamento e, mais do que criar processos, saber fazer esse processo funcionar no dia a dia. E, na verdade, é importante eu te dizer que um excelente profissional de RH, ele vai dominar todos os processos da área, tá? E vai conseguir conduzir eles sem depender de modelos, de materiais. E é isso que eu quero te ensinar através do RH que funciona. Você precisa dominar os subsistemas de RH e fazer todos eles funcionar sem ficar dependendo de modelo, de material, de outras pessoas, porque de verdade é muito ruim para a sua autoridade, para a sua credibilidade no RH, quando um diretor te pede alguma coisa e você treme na base, sem saber como fazer aquilo, sem saber por onde começar, fica perdido, ou até mesmo quando aparece uma boa oportunidade para você e você fica insegura, com medo de aceitar, com medo de encarar a oportunidade, porque você não sabe como realizar aquilo que foi oferecido para você. Então, você precisa pegar um processo, olhar para aquele processo de RH, olhar para aquele problema, bater no peito e falar, eu sei resolver isso. E o que eu desejo para você de verdade é que toda vez que um diretor te peça algo, você domine aquilo que ele te pediu. Você tenha argumentos para defender ou para refutar, que você consiga pegar aquilo e fazer funcionar no dia a dia, porque isso vai aumentar muito a sua credibilidade e eu vou te ajudar nisso. Na aula de hoje você precisa entender o desligamento. E como que um processo de desligamento mal implantado atinge a sua reputação? Desligamento não é só tirar alguém da empresa, tá? Desligamento não é só isso, você precisa ter essa consciência. A gente precisa primeiro conhecer o que acontece em muitas empresas. Então, por experiência, eu te digo que quando nós falamos em desligamentos, existem dois extremos nessa história. Existe aquela empresa que sai demitindo todo mundo, então tem empresa que adora uma demissão, adora uma rescisão. Sai demitindo todo mundo sem nenhum critério, gasta rios de dinheiro com rescisão, e isso deixa a cultura da empresa muito frágil e deixa as pessoas muito inseguras. Porque com todo mundo tendo medo de ser demitido, isso vai fazer com que bons profissionais da empresa comecem a olhar para o mercado. A pessoa pensa, se eu posso ser demitida daqui a qualquer momento, eu já vou ficar olhando outras oportunidades no mercado. Então, empresas que têm muita demissão, aumenta a rotatividade, tá? Se a sua empresa costuma demitir muito, é provável que muitos pedidos de demissão ocorram também
por receio das pessoas de ficarem em uma empresa que não passa segurança, que não transmite essa certeza. E aí, a gente tem outro extremo quando a gente fala de empresas, que são das empresas que nunca demitem. Então, tem aquela empresa que o funcionário está há anos na empresa, mas ele é quase uma relíquia do negócio, né? Ele é quase uma relíquia da instituição. Empresas familiares costumam fazer muito isso, tá? E essa falta de desligamento também é ruim para o negócio e para a cultura da empresa, porque tem funcionários que, às vezes, precisavam ser desligados para manutenção do clima, para manutenção da cultura e até mesmo para motivação das pessoas. Imagina o colaborador que faz tudo que quer dentro da empresa, que não respeita a regra, que não respeita ninguém, que não respeita os colegas, que é uma pessoa pouco colaborativa, que às vezes não performa dentro da empresa e fica dentro da empresa sem ser corrigido. E nem é demitido, nunca acontece nada com ele. Isso passa uma mensagem muito ruim e tem empresas que cometem esse erro. Cada desligamento que a gente faz dentro da empresa manda uma mensagem silenciosa sobre o que é aceitável dentro da empresa e o que não é aceitável dentro da empresa. Então, por exemplo, quando nós desligamos um colaborador tóxico, um colaborador que não contribui com a equipe, nós reforçamos a cultura desejada, porque a mensagem que a gente está mandando com esse desligamento é a seguinte: aqui a gente valoriza o respeito e quem não pratica esse valor nosso não fica. E essas coisas são mensagens que a gente passa, são mensagens silenciosas, tá? E acreditem, as pessoas entendem. Do mesmo jeito que quando nós mantemos alguém que fere os valores da empresa ou da equipe, por medo de trocar a pessoa ou por conveniência mesmo de ter que contratar alguém, ter que treinar alguém, vai dar muito trabalho. Tudo isso enfraquece a cultura, porque a mensagem que a gente manda é que aqui vale tudo se você tiver resultado. Então, um sistema de desligamento justo e equilibrado é fundamental para manter a cultura da empresa e o clima saudável. Do mesmo jeito que sair demitindo todo mundo sem critério não é bom, mas fazer alguns desligamentos pontuais e bem aplicado, principalmente depois de um feedback, é essencial para a gente conseguir podar a cultura e fazer a manutenção dela, tá? E outra coisa, RH, você precisa entender que o desligamento, ele está muito ligado ao sistema de recompensa e punição da empresa. Sistema de recompensa da empresa não é só bônus, não é só prêmio, não é só salário. Ele é o conjunto de sinais que a empresa envia sobre o que vale a pena ser feito dentro daquele ambiente e o que não vale a pena. Então, por exemplo, se pessoas descomprometidas permanecem, o esforço deixa de fazer sentido para os demais, tá? Para as outras pessoas que fazem parte daquela empresa. Se os bons profissionais também são desligados sem uma explicação ou por favoritismo, a meritocracia desmorona, tá? Outra coisa, se a empresa diz que valoriza algum comportamento, mas fica premiando só resultados ou comportamentos que não fazem parte da cultura da empresa, a pessoa também aprende a jogar o jogo errado. Então, uma gestão de desligamento bem implantado e que funciona não pode e não deve tratar o desligamento como um tabu, porque desligamento bem executado não é tabu. Por isso que você precisa ter no seu desligamento algumas coisas. Então, já anota aí, porque isso aqui é uma aula, tá? Primeiro, você precisa que o seu processo seja bem estruturado, com etapas claras. E essas etapas precisam ser bem comunicadas. Não basta ter processo de gaveta, tá? Segundo, seu processo de desligamento precisa ser uma decisão coletiva e consciente. Precisa envolver o RH, o gestor e até a percepção da equipe, tá? Baseada em critérios justos. Então, por exemplo, tem gestor que ama um determinado colaborador porque às vezes ele é mais simpático, ele é próximo do gestor, mas e a equipe? Qual é a percepção que a equipe tem desse colaborador? Esse funcionário é colaborativo? Esse funcionário ajuda a equipe? Então, a decisão de um desligamento tem que levar em conta também a percepção da equipe em alguns aspectos, tá? O trabalho em equipe, a colaboração, a performance, isso precisa entrar na balança e não pode ser algo subjetivo. O seu processo de desligamento precisa ser uma ferramenta de alinhamento entre as pessoas e a cultura. Quando a cultura está no radar do RH, o desligamento vai ser um agente de fortalecimento dessa cultura, porque você vai ajudar a empresa a recompensar o que contribui para a cultura. E também você vai ter senso crítico para ajudar a tirar quem atrapalha essa cultura. E de novo, gente, pessoas dentro de um negócio,
que precisam ser desligadas, precisam ser desligadas se elas estiverem indo contra a cultura da empresa. Se ela não for colaborativa, se ela estiver pesando a equipe ou o time, se ela estiver indo contra a cultura, ela precisa ser desligada. Eu me lembro de uma vez que eu implantei o RH em uma empresa que tinha muita dificuldade de fazer o RH funcionar, normal, né? E uma das queixas que o dono da empresa tinha era a rotatividade da empresa. Então, a empresa ela tinha muita rotatividade, ninguém ficava, a empresa estava perdendo bons profissionais dentro da empresa e, pior, o RH e os outros envolvidos não conseguiam identificar o motivo de tanta gente sair. E quando eu fui fazer o diagnóstico de implantação dessa empresa, eu percebi que as pessoas que saíam da empresa eram excelentes profissionais e elas conseguiam, inclusive, se recolocar muito rápido em ótimas empresas. Mas o que estava acontecendo era que a empresa que eu estava implantando no RH não tinha um sistema de punição que funcionava. Então, essa empresa, ela tinha alguns profissionais que tinham comportamentos muito ruins dentro dessa empresa e eles se comportavam super mal e nada acontecia. O gestor não dava advertência, o gestor não demitia esse colaborador que fazia o que queria. E aí, o que acontecia? Os bons profissionais, aqueles que entregavam, que faziam, se sentiam injustiçados. E eles saíam da empresa porque eles não queriam ficar naquele ambiente. Ou seja, a empresa perdia bons profissionais, aumentava sua rotatividade, porque não conseguia implantar um bom sistema de punição e de desligamento. E as pessoas boas saíam, porque elas tinham esse sentimento de injustiça. É isso que eu quero que você entenda. Quando eu digo que o desligamento é uma ferramenta de manutenção de cultura da empresa, eu estou dizendo que tem pessoas que não estão aderindo àquela cultura e que precisam sair. Desligamento RH não é tabu. Desligamento é ferramenta de ajuste e precisa ser bem usado, porque ele tem o poder de impactar a cultura e o clima da empresa e até mesmo a motivação das pessoas. Por isso que também o senso crítico do RH e o equilíbrio vão ser essenciais, tá? Para a gente não fazer processos injustos. Então, quando o desligamento ele é aplicado em excesso, o clima da empresa fica inseguro. Mas quando é necessário, mas também não é aplicado, ele torna a empresa uma bagunça, tá? Mas não é qualquer processo de desligamento que a gente está falando aqui não, tá? Um bom processo de desligamento que funciona precisa ser bem estruturado. Fazer desligamentos bem estruturados não é parecer duro, é algo necessário. E é por isso que eu te pergunto, como é que tá o desligamento aí no seu RH? Fala comigo. Seu RH é envolvido nos desligamentos? Ou o seu RH só é avisado que uma pessoa foi desligada depois que ela já saiu? Ou pior, na sua empresa ninguém nem consegue desligar um profissional. Você aí que é do RH, que tem que ir lá e fazer tudo, comunicar a pessoa que ela vai ser demitida. Nossa, Carol, mas parece até que você tá lendo a minha mente, hein? Não, RH, não, eu preciso te falar que todas essas experiências eu já passei e você não tá sozinha nisso não, tá? Não tá mesmo. Eu já fiz implantação de RH numa empresa que o RH era avisado pelo próprio funcionário que ia ser demitido, tá? Então, o funcionário ligava pro RH e falava, RH, eu vou ser demitido, e mandaram ligar aí para eu saber como é que vai ser. Era desse jeito. E eu também já tive que implantar RH em uma empresa que quando o gestor ele ia desligar alguém, o que às vezes era um sacrifício para ele, né? Porque ele não conseguia desligar ninguém, o RH que tinha que ir lá desligar. Então, tinha gestor que até se escondia para não ter que fazer o desligamento. Isso dá até tema, né? Para um outro vídeo. Eu acho que quem quer vídeo sobre isso, coloca aqui nos comentários, porque eu acho que isso dá um outro vídeo bom, hein? Mas, RH, acontece que todos esses problemas são problemas reais e pode acontecer no seu RH também. Eu espero de verdade que não, mas pode acontecer sim, em menor ou maior escala. Então, você tem que estar preparado para isso, porque são problemas do mercado. E uma coisa muito importante que você tem que saber é que mandar as pessoas embora não é papel do RH, tá? Não é você que tem que ficar indo lá demitir as pessoas. Mas ter um processo para manter essa experiência de desligamento uma coisa humanizada é trabalho do RH sim. Então, RH, nós, como setores de pessoas, precisamos ter a consciência que o trabalho das pessoas é a vida delas, é a sobrevivência delas. Então, a mesma alegria que uma pessoa possui quando ela consegue um emprego novo,
pode se converter em decepção, em frustração, em tristeza, quando uma pessoa é demitida. A gente não trabalha com máquinas. RH não é brincadeira. A área de recursos humanos tem uma importância incalculável dentro da empresa. E um erro é o profissional de RH, muitas vezes, se preocupar muito com a chegada do colaborador, com a integração do colaborador, com o onboarding do colaborador, mas não se preocupar com a saída desse colaborador, que também faz parte da experiência dele na empresa. E às vezes a saída é a parte até mais sofrida, a parte até mais doída na vida dele. Então, o desligamento mal feito, ele pode gerar impactos para o profissional e também para a empresa. E o nosso trabalho como especialistas em RH é estruturar todos esses processos para que momentos como estes não se tornem um problema, não se tornem traumáticos dentro da empresa, tá? É o nosso trabalho isso, é o nosso trabalho criar, pensar em projetos, em processos que tornem isso menos dolorido para as pessoas. E aí tem gente que fala assim, porque o RH fica muito feliz da vida quando tem que demitir alguém. Gente, na minha opinião, um dos trabalhos mais difíceis que tem no RH é o desligamento. Porque mesmo que não seja o RH responsável por demitir ou por escolher quem vai ser demitido, o RH ele acaba participando de forma direta do que está acontecendo. Então a gente vê as pessoas, a gente vê o desligamento, a gente vê a jornada desse desligamento. Então todo desligamento gera impactos na empresa. Se a falta do desligamento gera problemas, como eu te falei, a falta do desligamento gera problema, o desligamento em si também é delicado. E por isso é importante que você entenda quais são os impactos, tá? Da falta de uma gestão de desligamento, que não é o nosso processo preferido, como eu já falei aqui, mas é importante. Então, é preciso você entender isso. E o primeiro impacto que a gente tem é o impacto processual. Quando o desligamento ele não é planejado, quando o gestor simplesmente olha para a equipe e fala, eu vou mandar essa pessoa embora, esse aqui hoje me irritou, não quero mais não. Essa ausência de planejamento, ela vira um caos, porque o RH vai ter que lidar com um monte de coisas, inclusive com a substituição dessa vaga. Aí começa aquele incêndio de ter que achar alguém, de ter que correr, vambora, porque o gestor não pode ficar sem ninguém, mas muitas vezes o gestor ele nem planejou esse desligamento. Ele simplesmente acordou um dia e falou, vou desligar. RH, desligamento não é uma coisa assim que a gente acorda e fala, hoje eu quero desligar. Existe uma maturação do desligamento. Existe um processo que ocorre até a gente chegar no desligamento. Então, quando um gestor ele começa a identificar que um colaborador ele não está agindo dentro da expectativa da empresa e do setor ou dele, ele precisa começar a amadurecer essa ideia. E primeira coisa é chamando, obviamente, esse colaborador para conversar, dando feedback, falando com ele, depois conversando com o RH, pedindo ferramentas. E aí sim essa ideia vai amadurecendo até virar um desligamento. Porque a gente sabe que substituir pessoas, ainda mais no mundo de hoje, não é uma tarefa fácil. A gente não tem hoje no mercado pessoas em cada esquina, mesmo que o número de pessoas desempregadas seja alto, a gente não tem pessoas brigando por vagas. São pouquíssimas vagas e pouquíssimas empresas que passam por isso. O cenário que o RH enfrenta hoje no mercado é o de que muitas pessoas desistiram do mercado de trabalho formal. Hoje em dia as pessoas elas estão preferindo trabalhar por conta própria ou como prestador de serviço de aplicativo, por exemplo, do que às vezes entrar numa empresa e ficar ali como CLT cumprindo horário. Então, quando a gente vai substituir uma vaga, o gestor a gente precisa planejar esse desligamento. Então, ter o processo de desligamento vai ajudar a gente nisso também. E além disso, se o desligamento ele não tiver sido planejado, o próprio setor pode ter um atraso geral das entregas. Então, esse colaborador saindo pode acarretar atraso nas entregas, entregas perdidas, erro na operação, sobrecarga das pessoas que ficaram ali na equipe, que ficaram no setor. Não é muito comum as empresas terem backups, tá? Então, backup é aquele profissional que sabe a operação e está pronto para substituir um cargo ou alguém se for necessário. E nem sempre as empresas têm esse backup disponível para substituir uma possível saída. Então, o desligamento tem que ser algo orquestrado para evitar que uma demissão vire um caos, para evitar que uma demissão vire um problema, vire uma crise dentro da empresa.
O segundo impacto que o desligamento gera é o impacto cultural, porque toda vez que uma pessoa é desligada, existe um impacto para as pessoas daquela empresa, as equipes daquela empresa. Às vezes a equipe ela já até está esperando o desligamento, mas às vezes a equipe é pega de surpresa. Às vezes a equipe não fazia ideia que aquela pessoa ia ser desligada. E nós que somos do RH, a gente lida com pessoas. Não dá para jogar a bomba no colo das pessoas e falar, vai lá, se vira, certo? E o terceiro impacto, um impacto emocional. Um desligamento não é algo agradável. Desligamento é algo marcante, ainda mais se a saída do colaborador for por demissão e não for por pedido de demissão. E o ideal é sempre manter uma saída saudável para todo mundo. Um funcionário, ele pode sair chateado, ele pode sair com raiva da empresa, ele pode sair falando mal da empresa. Hoje em dia existem sites na internet que o colaborador fala mal, relata a sua experiência, conta como foi tratado. A gente vê isso direto no Google, no LinkedIn, no Glassdoor. Então, se a gente não gerar uma reclamação com um processo de desligamento ruim, ainda corre risco de gerar um processo trabalhista. Porque às vezes o colaborador que é demitido, ele entra com um processo trabalhista contra a empresa, não é nem porque a empresa foi incorreta com ele, mas porque ele estava com raiva, ele estava frustrado, ele estava chateado, ele estava decepcionado. Eu já vi muitas empresas serem processadas, não porque já havia tido alguma conduta contra a legislação trabalhista, mas porque o funcionário ele estava tão chateado com a saída dele da empresa, com a forma como foi, que ele foi buscar na justiça uma reparação para aquilo que ele viveu. Então, o desligamento pode causar esse trauma na pessoa e essa sensação de querer até vingança, tá? O desligamento ruim pode gerar processos, pode gerar erros, pode gerar muitas fofocas também, porque desligamento, se for algo de surpresa, pode gerar uma rádio peão, pode gerar insegurança nos colaboradores. Então, os colaboradores saírem falando, ih, hoje foi fulano, amanhã a gente, hein? Ih, é o Big Brother. Muito comum a gente ouvir isso dentro de empresa. E tem coisas que são essenciais para evitar todos esses efeitos colaterais que eu listei aqui. Primeira coisa que você precisa ter para evitar isso é um processo de desligamento que funciona. Você precisa estruturar um processo com passo a passo para a gestão do desligamento e o que deve ser executado. Esse processo ele tem que ser criado, ele tem que ser estruturado, ele tem que ser apresentado. Não adianta você criar um processo, criar um documento lindo, maravilhoso e jogar esse documento na gaveta. Porque pronto, né? Eu tenho o processo criado, agora já tá bom. Eu sempre falo muito isso com você, que implantação de RH que funciona não pode ser material de gaveta. Material que você cria, que você acha lindo, que você acha incrível, que você acha revolucionário, mas que ninguém usa. O processo de desligamento que você vai criar precisa ter a adesão dos times, precisa ter a adesão dos gestores, precisa ter a adesão de todo mundo. E como que você faz isso? Primeiro, depois que você criar o processo de gestão do desligamento, você precisa apresentar esse material para os líderes e para os gestores da sua empresa. Então, você vai criar o documento, você vai chamar todo o seu time de gestão em uma reunião ali de 40 minutos, 1 hora no máximo, e você vai apresentar o processo que você criou. E uma coisa muito importante, você precisa ressaltar para todos os participantes da reunião quais são os benefícios que eles vão ter ao aderir o processo que você está sugerindo, tá? E por que você tem que fazer isso? As pessoas, elas tendem a ter mais adesão ao que elas entendem que vai ser benéfico para elas. O ser humano é egoísta. O ser humano gosta de ser beneficiado. E o problema é que a faculdade não fala isso pra gente. Então, se você quer ter apoio dos gestores dentro da empresa, mostre os benefícios que eles vão ter, tá? E aí, como que você vai estruturar esse processo de desligamento? Primeiro, se for um desligamento e não um pedido de demissão, porque o pedido de demissão, a empresa pega de surpresa, né? Não tem jeito. Se for um desligamento, o RH ele precisa ser chamado pelo gestor para analisar com ele o motivo que ele está querendo desligar esse colaborador. Porque aí vai entrar o seu papel consultivo como RH. Se você é envolvido nessa análise de desligamento desde o início e você faz esse papel consultivo, você vai evitar que injustiças e que precipitações sejam adotadas, tá? Às vezes, o gestor, ele tá em um dia ruim. Ele tá nervoso, ele tá irritado, ele tá chateado e às vezes ele se estressou e decidiu demitir um bom colaborador, foi a gota d'água para ele. Só que o RH sendo envolvido, ele pode trazer mais clareza para esse gestor sobre isso, trazer esse gestor para o eixo. Ei, meu querido, volta aqui.
Por quê? Porque você vai buscar entender com ele o motivo que ele quer desligar a pessoa e fazer uma contenção se for necessário. Então, junto com essa reunião de análise, além de você evitar uma demissão equivocada, você também vai definir junto com o gestor o plano de ação. Então, é importante você perguntar ao gestor nessa reunião alguns pontos. Primeiro, qual o motivo do desligamento? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Segundo, o que está acontecendo mesmo na equipe para o gestor querer demitir esse colaborador? E uma pergunta muito importante é saber se esse funcionário que está aí na berlinda para ser demitido, se ele recebeu algum feedback prévio. Então, algum feedback que mostrasse para ele que ele poderia ser desligado em algum momento porque ele não estava atendendo. Então, eu lembro que algum tempo atrás eu tive uma colaboradora que performava muito mal no meu setor. Então, ela cometia muitos erros, ela não conseguia acompanhar o ritmo nem meu nem da equipe. Então, ela tinha um ritmo diferente e isso não atendia a gente. E eu sabia que eu teria que desligar essa colaboradora porque ela não performava. E RH, eu já tinha dado vários feedbacks sobre isso. Mas 3 meses antes de desligar ela, eu chamei essa colaboradora e eu dei um primeiro feedback. No mês seguinte, outro feedback. E aí, no 3º mês antes do feedback, eu dei mais um feedback para ela antes do desligamento, sendo bem transparente, que não era nada pessoal, mas que o trabalho dela não estava dentro do que a empresa e do que o setor precisava. E só depois que eu fiz esses 3 feedbacks com essa colaboradora, eu desliguei ela, tá? Só que eu fiz esse desligamento com muita tranquilidade. Por quê? Ela não foi pega de surpresa. Ela sabia que ela ia ser desligada, porque ela recebeu vários feedbacks. Eu pontuei a ela onde ela estava errando, eu mostrei a ela, eu dei treinamentos a ela. E mesmo assim, ela não se adaptou. Então, o feedback, ele humaniza o desligamento. Muito se fala em desligamento humanizado. Desligamento humanizado não é entregar bombom para quem saiu. Na verdade, isso é pavoroso, tá? Eu acho péssimo, de um mau tom. Isso é uma tentativa de dar um prêmio de consolação para a pessoa, né? Toma aqui seu bombom, vai com Deus. Então, não faça isso no seu RH, pelo amor de Deus. Desligamento humanizado é tratar a pessoa com seriedade e com humanidade, dando a ela as chances para tentar reverter essa situação, se for possível, essa situação de desligamento, antes dele acontecer. Não adianta também dar o feedback no dia do desligamento, tem que dar um tempo para a pessoa. Então, é muito importante você conversar com o gestor da empresa que está te pedindo esse desligamento sobre isso. Se teve feedback, se realmente não tem como melhorar, se não tem como treinar essa pessoa. Às vezes, com um treinamento simples, a gente reverte uma situação, tá? Então, pode acontecer. E depois dos feedbacks, das avaliações e até dos treinamentos, se o desligamento for inevitável, a pessoa ela não vai se sentir injustiçada, tá? Nossa, eu fui demitida, eu nem sabia. Se a pessoa ela foi demitida sem estar esperando, tanto o RH quanto os líderes estão falhando. A gente está falhando no papel do RH, porque o feedback ele não está sendo adotado. O sistema de avaliação não está sendo bem executado dentro da empresa. Então, a gente não está dando oportunidade para as pessoas. Pega elas de surpresa, ok? Mas aí, beleza, você fez seu feedback, você avaliou, você deu chance, realmente não rolou, ela não vai ficar. Então, outras perguntas que você precisa fazer para o gestor nesse alinhamento, nessa reunião que você vai fazer com ele. Primeiro, quem vai substituir o funcionário desligado? Tem alguém apto no setor? Vai ter que abrir essa vaga? Vai ter aviso prévio? Vai treinar alguém para substituir esse funcionário que está saindo? Eu, particularmente, não gosto de aviso prévio, tá? Só uma observação aqui. A não ser que em casos muito específicos tem que ter aviso prévio. Porque você imagina, o colaborador ficar um mês trabalhando, sabendo que ele vai sair, isso vai pesar muito o clima. Eu não sei qual é o nível de confiança que a empresa tem nesse colaborador, então cabe uma análise de cada caso em relação ao aviso prévio. Mas eu recomendo que alguns casos não tenham aviso prévio. Então, traga esse ponto para o gestor. Você não deixar uma pessoa que já saiu desmotivada, reclamando no setor, cometendo erros, tá? Isso mina o clima da equipe e isso pode gerar problemas até para o gestor. Então, eu, Carol, não sou adepta do aviso prévio, tá? E também pontue ao gestor outra coisa importante, sobre o tempo que você vai precisar para substituir a vaga. Então, ele mandando embora, ele vai ter que esperar até você conseguir alguém, se você for abrir essa vaga para o mercado. Porque recrutamento e seleção não é mágica. Não vamos achar alguém amanhã. Como eu falei, não tem gente em cada esquina querendo nossa vaga.
Recrutamento, ele é um processo estruturado, ele precisa ser respeitado. Então, já comunique ao seu gestor o prazo que você vai precisar para fechar uma vaga. E se for cargo sensível, sugira fazer o desligamento somente após conseguir um profissional. E não antes, para evitar caos, para evitar sobrecarregar a equipe. Aí você pode até pensar assim, Carol, mas o gestor já sabe disso. Acredite em mim, ele não sabe. Ele não sabe que tem prazo para fechar a vaga, que não é mágica, que tem processo, que tem que dar feedback. Escreva isso. O óbvio precisa ser dito e repetido. Não trabalhe partindo do ponto, supondo que as pessoas sabem como acontece a gestão de pessoas. Elas não sabem. Os gestores não foram, em sua maioria, trabalhados para isso, ok? Então, recapitulando, o que você vai questionar para o gestor no alinhamento? Motivos para estar desligando o colaborador. Se deu feedback a esse colaborador, se esse colaborador vai cumprir ou não o aviso prévio, se vai repor essa vaga com alguém do mercado ou com alguém da empresa, se for repor com o mercado, prazo, tá? E a data do desligamento, se vai esperar para desligar essa pessoa ou vai ser um desligamento imediato. Alinhando esses pontos, você vai alinhar com o departamento pessoal a parte burocrática desse desligamento. Então, você vai avisar o departamento pessoal que esse desligamento vai acontecer e vai preparar a documentação. Muita atenção com uma coisa, alinha bem a data do desligamento com o DP para evitar que o DP suba esse desligamento para o e-social antes do funcionário ser avisado. Senão o funcionário vai receber notificação na carteira digital dele da rescisão dele e isso é muito ruim de acontecer, principalmente pelo impacto humano. Isso já aconteceu comigo uma vez em uma empresa, o DP subiu para o e-social, apitou na carteira de trabalho do funcionário e foi péssimo, tá? Outra coisa importante que você precisa deixar pré-definido no seu processo, como vai ser a gestão das senhas. Então, vai ter senha, acesso, devolução de equipamento, de crachá. Então, já veja com o gestor da empresa quais equipamentos esse colaborador tem, quais senhas o colaborador tem, quais acessos e deixa alinhado com o gestor e com a ATI a retirada desses materiais, tá? RH, você precisa ter na sua empresa políticas que vão resguardar o patrimônio da empresa. E não só um patrimônio material, tá? Mas as informações da empresa. Então, e-mails, documentos, informações também são ativos da empresa. Tenha políticas no seu RH que resguardem isso. Por quê? Eu já trabalhei em empresa que quando eu entrei, o funcionário que era desligado, ele levava o computador da empresa e ele apagava todo o computador da empresa. Ele deletava informações de cliente. Gente, eu achava isso um absurdo. Isso não pode acontecer. Na era da informação, dados são ativos da empresa. Então, quando um funcionário é desligado, ele precisa devolver essas informações para a empresa. E quando você tem políticas para gerir essas questões no seu desligamento, você não tem risco de esquecer de rever isso, ou do funcionário levar para o lado pessoal a solicitação de uma entrega de um computador, de um celular, de documento. Geralmente, um colaborador se sente ofendido quando tem que devolver as coisas, quando ninguém é tratado desse jeito e ele é. Então, quando é padrão da empresa, quando está todo mundo avisado, todo mundo sabe que vai ser assim, ponto, não é algo pessoal, tá? Outra dúvida sobre o momento do desligamento. O RH pode ou não participar? Fica a seu critério, tá? Mas quem tem que fazer o desligamento é o gestor. Quem tem que ir lá e falar com o funcionário, você está sendo desligado, é o gestor. Isso é respeitoso. É digno que o colaborador seja desligado por alguém que ele tem convivência, que ele tem intimidade, que acompanha ele. Não dá para terceirizar essa responsabilidade, porque isso não é respeitoso, tá? E assim, pessoalmente agora falando, são poucos gestores que eu vi na minha carreira que sabem fazer um desligamento, tá, RH? Então, é muito raro você ver gestor que sabe conduzir lindamente, plenamente um processo de desligamento dentro da empresa. E quando o gestor não sabe conduzir um desligamento, pode se criar um climão, tá? E aí eu deixo uma recomendação. Treine os gestores da sua empresa de forma bem prática e bem simples, bem direto ao ponto, sobre como conduzir um desligamento. Coloca isso no calendário de treinamento da gestão anual, porque quem aqui que está assistindo esse vídeo que viu na faculdade, independente do curso que você fez, como conduzir um desligamento? Eu não vi, eu nunca aprendi na faculdade isso, como conduzir um desligamento.
Foi a vida que me ensinou. Então, é o tipo de coisa que a faculdade não prepara a gente. O gestor não foi preparado para isso. Então, a gente, como um RH que funciona, precisa prever essas coisas e antecipar problemas. E a forma da gente melhorar isso é treinando o gestor para saber o que falar, como falar e, principalmente, ser respeitoso com a pessoa que está sendo desligada. Porque tem gestor que fica nervoso na hora de fazer o desligamento. E aí, para tentar fugir desse nervosismo, para tentar manter a situação mais leve, faz brincadeirinha, faz gracinha. E isso pode ser algo muito constrangedor, ok? Outra dúvida muito comum sobre desligamento, data. Nossa, Carol, quando que eu desligo o colaborador? Qual a melhor data para desligar o funcionário? Gente, melhor data em épocas comuns é aquela que não impacta primeiro nas obrigações legais da empresa. Então, folha, data de corte, benefício, recolhimentos. Eu recomendo fortemente que você tenha uma data de corte na sua empresa, alinhado isso com o DP e com o financeiro, para você não gerar impactos, tá? Isso ajuda muito. E sobre ali a execução do desligamento, eu recomendo fortemente que o melhor dia para a gente desligar são os primeiros dias da semana, na segunda ou na terça-feira, no horário da manhã. Mas existem exceções. Por exemplo, se você for desligar alguém que vai cumprir o aviso prévio, eu não recomendo fazer isso na segunda-feira, 9 horas da manhã, porque a pessoa vai passar o dia ali trabalhando daquele jeito. Então, é melhor você fazer mais próximo ao fim de semana e no fim do dia, para a pessoa poder ir para casa, digerir o que aconteceu e voltar com mais tranquilidade. Só que isso não é regra, tá? Outro conselho importante. Eu evitaria desligamento próximos a datas comemorativas. Então, por exemplo, desligamento 24 de dezembro, 30 de dezembro, próximo ao aniversário da pessoa. Por que eu evitaria isso? Geralmente, o sentimento de frustração da pessoa é muito maior nessas datas do que seria numa data normal. Porque a pessoa ela vai do espírito de euforia, que ela tá pelas festas, pelas confraternizações, para um espírito de frustração, de decepção, de tristeza, que é normal. Então, é maior a chance dela ficar com raiva da empresa, ter mágoa da empresa. Eu tenho uma amiga que ela foi demitida, já deve ter uns 3 anos. E ela foi demitida um dia depois do aniversário dela. Ela fez aniversário, ela foi para a empresa comemorar o aniversário, ela saiu no dia do aniversário para almoçar com todo mundo, com o chefe, com todo mundo. E aí, no dia seguinte, ela foi mandada embora. E assim, pensa, todos os anos no aniversário dela, qual é a coisa que ela lembra? A demissão dela. Isso marcou muito ela. Então, é um sentimento de frustração, de tristeza, de decepção, de raiva que ela tem da empresa muito grande. E ela quase processou essa empresa, inclusive, tá? E eu tenho pra mim que um dos motivos dela ter essa mágoa maior não foi nem a demissão em si, mas foi a data que a empresa escolheu. Pensa, um dia depois ela ser demitida. Então, já tem uns 3 anos que isso aconteceu, mas todos os anos, quando eu ligo pra ela e mando parabéns, ela fala, amanhã faz 3 anos que eu fui demitida da empresa, tal. Mas isso foi bom, isso me ensinou a ser mais forte, não sei o quê. Não, gente, ela tá remoendo isso até hoje. Ela, inclusive, precisa falar sobre isso com o terapeuta dela. Ela tá muito chateada ainda com essa situação. Mas por que ela lembra? Porque marcou muito ela. Porque ela foi de um estado de alegria, de comemoração, de festa, para um sentimento de, meu Deus, o que aconteceu? Eu sou a pior pessoa do mundo, tô demitida e agora? Então, são sentimentos muito contraditórios, né? Aquela alegria, aquela felicidade, da tristeza, da frustração, da decepção, do duvidar de si mesma. Então, evite fazer desligamento. 24 de dezembro, gente, que coisa horrível, estragar o Natal da pessoa. 30 de dezembro, estragar o Réveillon, o Ano Novo da pessoa. Então, assim, evite, tá? Fazer esses desligamentos nessas datas. Até para evitar esse efeito colateral. A gente não lida com máquinas, a gente lida com pessoas. E outra coisa também que você deve evitar é fazer desligamento em lugares abertos, tá? Em lugares que exponha o colaborador. Então, lugar aberto, sala sem isolamento acústico, sala de vidro. Gente, desligar uma pessoa com todo mundo ouvindo é muito ruim. Desligar uma pessoa com plateia assistindo também torna isso muito constrangedor. Então, a pessoa, ela tá sendo desligada, ela pode ter uma reação emocional, ela pode chorar, ela pode brigar, e isso pode se tornar constrangedor para todo mundo, até para os funcionários da empresa, se o desligamento for feito em um lugar sem privacidade, em um lugar que todo mundo consegue ver ou que todo mundo consegue ouvir, tá? Muito importante, o gestor ser preparado para fazer esse desligamento.
o gestor saber exatamente o que vai falar para o funcionário na hora de desligar ele. E, mais importante, gente, evite o máximo querer lavar roupa suja na hora de fazer o desligamento. A hora do desligamento não é mais a hora de querer dar feedback para o funcionário, não é mais a hora de querer se redimir dos erros do passado. Particularmente, eu acredito que ficar estendendo muito o momento do desligamento com feedback, apontando culpados, lavando a roupa suja, trazendo críticas, isso torna o momento mais doloroso e mais constrangedor para a pessoa que está sendo desligada. Eu, Carol, nunca fui desligada, graças a Deus. Todas as vezes que eu saí da empresa, eu que pedi para sair. Mas se eu fosse desligada, eu não ia querer ficar ouvindo ladainha no meu ouvido, não. Não ia querer, não, ficar ouvindo historinha de gestor no meu ouvido, não. Eu ia preferir que ele fizesse logo. Eu ia achar mais respeitoso comigo do que querer lavar a roupa suja, tá? Então, eu, como ser humano, acho uma falta de respeito. Se for para lavar roupa suja, se for para dar feedback, faça antes, bem antes do funcionário ser desligado. Desligamento não é mais a hora. Acabou, passou, o trem já foi. Ah, mas o colaborador quer falar algo. Tudo bem, tem que falar mesmo. Inclusive, tem até que acalmar esse colaborador. Mas o gestor e o RH estender esse momento torna ele mais sofrido, tá? Eu não recomendo. E outra coisa que eu citei aqui. Sempre acalme a pessoa antes dela sair da empresa. Se a pessoa ficar muito alterada, muito nervosa, acalma ela, não deixa ela sair da empresa desnorteada. Eu já ouvi relato de uma amiga que teve um desligamento na empresa e a pessoa que foi desligada saiu da empresa desnorteada e ela acabou sofrendo um acidente, ela foi atropelada. Ela estava tão desnorteada que ela não olhou para a rua e o carro veio e pegou ela. Então, isso é perigoso. Acalma a pessoa, dá uma palavra de afirmação para a pessoa. Se necessário, ofereça ligar para alguém dessa pessoa, principalmente em casos mais dramáticos. Zele pela vida da pessoa. A vida dela é o mais importante, tá? E o gestor, ele também precisa, no ato do desligamento, orientar a pessoa sobre a burocracia pós-desligamento. Então, tem empresa que o RH acaba entrando nessa hora para explicar, tá? Então, pode ser uma conduta também que eu até prefiro, que às vezes o gestor se enrola, fala coisa com coisa. Então, quando o funcionário acabou de ser desligado, pode ser que o RH ou o gestor explique a ele, tá? O que vem depois, os prazos, o exame, tudo que ele precisa saber para fazer ali, organizar a burocracia do desligamento dele. Mas o gestor também pode fazer isso, se estiver bem orientado, não tem problema nenhum. Outra coisa que você precisa explicar ao gestor da empresa, tá? Acabou o desligamento, foi feito o desligamento, está consumado, o gestor precisa conversar com a equipe dele sobre esse desligamento, explicando que a pessoa saiu e dando uma satisfação, até para não gerar aquele impacto, aquela insegurança, aquele ruído, aquele arra de corredor. Isso é honesto, isso é transparente com as pessoas que fazem parte da equipe. Nada de fazer piada com esse momento, principalmente o gestor. RH eu vejo sendo muito respeitoso, mas eu já vi gestor fazer piada com isso, até com a equipe. Isso não é legal, isso é péssimo. Se fosse eu da equipe desse gestor, eu ia pensar, cara, se fosse comigo eu ia fazer isso também, tá? E por fim, entrevista de desligamento com o RH. Como que você vai fazer isso? Vamos falar sobre isso também, que isso é importantíssimo no processo de desligamento. O objetivo da entrevista de desligamento é entender a experiência do colaborador e identificar essas melhorias que ele vai trazer. Então, você que é do RH pode usar isso como indicador no seu RH. E, geralmente, a entrevista de desligamento é realizada no dia da homologação com o RH, só o funcionário e o RH. Por quê? Porque o colaborador ele já está mais calmo, ele já pode responder coisas, ele saiu do calor do momento, a ficha caiu. Então, essa entrevista, ela vai fazer parte de um autoconhecimento da empresa, para a empresa entender o que pode melhorar, o que foi ruim, o que foi bom na experiência dela. Então, na entrevista de desligamento, vou até botar o modelo aqui. É importante que você que é do RH pergunte sobre a experiência do colaborador na empresa, o que pode ser melhorado, os benefícios, pedir relatos. Antes de começar a entrevista de desligamento, eu sempre explico para o ex-funcionário o que é essa entrevista de desligamento, por que nós fazemos isso. Nossa, Carol, mas por que a gente faz isso? A gente faz isso para identificar melhorias para o ambiente. Então, para ajudar a empresa a ser melhor. E a opinião de uma pessoa que fez parte da empresa é muito importante para a gente evoluir, para a gente saber como melhorar como empresa e como RH. E RH, esses dados que você vai ouvir dão argumentos para o clima. Então, a gente consegue ter um olhar para além da pesquisa de clima, tá? Que às vezes pode estar tendo algum problema
Não tá aparecendo na pesquisa de clima, mas você consegue ver na entrevista de desligamento, tá? Ah, Carol, o colaborador se negou a responder, a falar. O que eu faço? Respeite, dê espaço. Não é algo impositivo. Mas se ele responder, ótimo. Sempre conduza a entrevista de desligamento de forma respeitosa, tá? Nunca julgue o colaborador ou o que ele tá falando. Não expresse opiniões pessoais, faça piadinhas, comentários. Você tá ali para ouvir a pessoa. E também, RH, nada de comentar respostas da pesquisa, da entrevista de desligamento com pessoas de dentro da empresa, inclusive com o gestor dessa pessoa que saiu, tá? Se for apresentar algo, tem que ser em momento propício, tem que usar termos técnicos para comentar informações da entrevista de desligamento com base. Para quê? Para a gente ter muito cuidado com a tratativa das respostas e evitar conflitos, evitar ruído, evitar ali problemas se propagando dentro da empresa, porque tem gestor que não sabe ouvir, tá? E sempre analisar se a resposta desse ex-colaborador foi coerente, tá? Não tá mentindo, não tá puxando tapete. Uma coisa essencial, a culpa do desligamento não é do RH, porque o RH contratou errado, não soube selecionar. Tanto o recrutamento quanto o desligamento é um trabalho coletivo dentro da empresa. A gente não faz sozinho, não tira da nossa cabeça. Então, é um erro conjunto, tá? E aí fica um questionamento. Você já ouviu falar de outplacement? Algumas empresas oferecem esse trabalho de outplacement, tá? Isso é muito comum em grandes empresas. E isso é um serviço oferecido por empresas que elas são basicamente especializadas em desligamentos. E essas empresas auxiliam o colaborador que foi desligado para se recolocarem no mercado de trabalho, tá? A terem entrevistas, a terem oportunidades. Então, existe no mercado empresas grandes que arcam com esse custo e dão esse benefício a um colaborador que foi desligado para amenizar o impacto de um desligamento em massa, por exemplo. Mas não são todas as empresas que oferecem isso, tá? Então, como eu falei, é comum em grandes empresas. E aí, você que é do RH, durante essa conversa com o colaborador, você pode sugerir para ele, para esse colaborador desligado, algum canal de recolocação, alguma página no LinkedIn, algum canal no YouTube, alguma empresa que faz esse serviço, tá? Isso mostra uma preocupação com o colaborador. Outro ponto, carta de referência. O colaborador pediu uma carta de referência. Nunca dê referência negativa sobre um ex-colaborador, porque isso pode gerar indenização contra a empresa, tá? Isso vai contra a CLT, você dá referências ruins de um colaborador. Então, a CLT diz que toda pessoa, todo ser humano tem o direito de buscar melhores oportunidades de trabalho. Quando você dá uma referência negativa, você está atrapalhando isso. Então, esse colaborador ele pode pedir uma indenização na justiça para a empresa, tá? Então, a empresa, Carol, não recomenda o funcionário. Dá uma carta de permanência, informando apenas o tempo de permanência desse colaborador, o tempo que o funcionário passou na empresa, o setor que ele atuou, as atividades que ele exercia dentro da empresa. Algo assim bem discreto, mas nunca fale mal do colaborador que saiu. Esse colaborador performou bem, no ato do desligamento dele, dê uma carta de referência para ele, para ajudar ele, isso é bom, ok? Então, RH, se você seguir os passos que eu trouxe aqui para você, você vai fazer o seu processo de desligamento funcionar, você vai diminuir os riscos para a empresa e você está vendo que o desligamento é um processo importante e extenso. Então, se você quer continuar aprendendo sobre implantação de RH que funciona, você já tem que seguir aqui no YouTube e também lá no Instagram para não perder nada, porque toda semana tem vídeo novo. E existem vários processos que ocorrem dentro do RH que fazem o RH funcionar. E você precisa conhecer esses processos para sair na frente, ter mais autoridade, mais oportunidade e arrasar no seu RH, combinado? Semana que vem a gente tem mais um encontro aqui no YouTube e todos os dias eu estou lá no Instagram compartilhando conteúdo com você. Vou deixar aqui embaixo para você se inscrever e me seguir e não perca nenhum vídeo. Um beijo grande do seu RH favorito e até lá. Tchau, RH!